Porque o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, o tema é uma pergunta: quem está falando? Quem está falando? E por que Deus colocou isso no meu coração, irmãos? Porque graças à tecnologia, o avanço da comunicação, o avanço da internet, hoje a internet ela deu voz para todas as pessoas. Os mais antigos, nós que somos antes da internet, nós sabemos que antes da internet nós não tínhamos como levar o nosso pensamento, nós não tínhamos como levar a nossa voz, as nossas ideias para outras pessoas distantes. Nós conseguíamos passar a nossa ideia, os nossos pensamentos para quem estava ali ao nosso redor. Mas quem estava um pouquinho mais distante, nós não conseguíamos. E hoje não. Hoje você fala que no Brasil tem pessoas que estão ouvindo a sua voz lá nos Estados Unidos. Às vezes em outros países tem pessoas vendo um vídeo teu. O que antes era impossível. Eu falo isso para as pessoas, porque na minha área de trabalho, eu dependo muito disso. Hoje, graças a Deus, eu tenho aluno em vários países do mundo, já falei isso aqui na igreja, eu tenho alunos em vários países do mundo. Mas por que eu tenho em vários estados, em vários países do mundo, eu tenho alunos? Por quê? Por causa da internet. Sem a internet, isso jamais seria possível. Porém, irmão, essa mesma internet que dá voz para algumas coisas boas, também dá voz para muito doido, para muita gente que fala bobagem, que fala besteira, muita gente que fala coisas que não tem nada a ver. E aí faz a diferença, quando nós paramos e questionamos quem está falando. Porque quem está falando tem que ser colocado numa balança, tem que ser pesado, tem que ser visto os seus valores. Eu não posso ouvir qualquer pessoa. Fala aí para o teu irmão: irmão, não ouça qualquer pessoa. Cuidado com quem você ouve. Olha, presta bem atenção, olha como é que Deus trabalha, né? Olha o que a Vitória falou. Uma pessoa falou que meu nome não era Vitória por acaso, outra pessoa falou, você vai conseguir, outra pessoa disse, nós vamos conseguir. Olha o tipo de palavra que estava entrando pelo ouvido dela. Irmão, presta atenção, o que entra pelo teu ouvido vai para o teu coração, vai para o centro das tuas emoções. Aquilo que você ouve pode produzir ânimo, pode produzir alegria ou pode produzir tristeza. Alguém que chega para você do nada e diz assim: ah, meu Deus do céu, esse teu sapato tá feio, hein? Ah, esse teu cabelo pintado aí, pastor, tá feio, hein? Essa roupa preta com esse casaco azul, nada a ver, não tem nada a ver. E se você não prestar atenção, irmãos, isso pode entrar no teu ouvido e para o teu coração e te trazer tristeza. Porque a maioria das pessoas, elas andam segundo as opiniões das outras pessoas. Elas não andam segundo a sua própria opinião. A minha esposa botou uma roupa lá em casa. Ela botou uma roupa lá em casa e falou assim: essa roupa tá bonita? Aí eu perguntei para ela assim: você gostou? Ela: gostei. Eu falei: então isso que importa. Ninguém mais no mundo importa do que a tua opinião. Irmão, fala para você mesmo agora. Não fala para o teu irmão não, fala para você mesmo. A opinião mais importante do mundo é a minha. Sabe por quê, irmãos? A vida é tua. Você só tem uma vida aqui nessa terra. E o dia que você morrer, essa vida acabou aqui na terra.
Você vai viver no céu, mas aqui na terra acabou. E aí, às vezes, você deixou de fazer alguma coisa, você deixou de viver alguma coisa, sabe por quê? Porque alguém disse para você que isso não era legal. Aí eu falei assim para ela, sabe qual era o meu sonho quando eu era mais jovem? Eu queria fazer uma calça, metade branca e metade azul, sabe? Metade mesmo, metade branca e metade azul. Só que não deixaram eu fazer a calça. Aí eu cheguei um homem velho, frustrado, porque eu não botei minha calça metade azul e metade branca. Quem é a favor de eu fazer uma calça metade azul e metade branca? Amém, vou realizar meu sonho, Sueli providencia isso. E vou vir pregar com ela, para dizer, irmãos, olha só, meu sonho. Irmão, não interessa o que os outros pensam, pagou a minha calça. Não, então não é da tua conta. Porque tem gente que diz assim, eu sou sincero, eu sou sincera. Não, tu não é sincero, tu é mal educado. Se você dá opinião sem te pedirem, você é mal educado. Opinião só é para ser dada quando é pedida. Se não tiver nada para elogiar, fica calado. Tem alguma coisa boa para falar, então fala. Se não tiver nada, fica calado. Eu falei assim para ela, eu gostei da roupa, e a roupa foi a roupa que ela até veio ontem para o chá de mulheres. Estava bonita a roupa? Eu gostei da roupa. Mas antes de gostar da roupa, eu falei para ela, o que importa não é a minha opinião, o que importa não é a opinião das pessoas que vão estar lá na igreja, o que importa é a tua opinião. É a tua opinião. Isso é que importa, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos dando ouvido a pessoas que não têm nada a ver, a pessoas que não são autoridade de nada. Porque a internet é engraçada, a pessoa bota lá um vídeo lá na internet, fala meia dúzia de besteira lá, e vira autoridade, tem milhões de seguidores. Tem live lá, os pastores, os profetas do Pix, né? Porque tudo é pedido dinheiro. E tem milhares de pessoas seguindo essas pessoas. E eu não sei se doido é o cara que está lá falando, ou se é doido é os que estão seguindo. Porque aquilo que eu ouço, eu tenho que botar numa balança, eu tenho que pesar. Irmãos, se eu for ver um vídeo sobre saúde, faz de conta, estou com uma dor aqui no braço. Aí, poxa, eu vou lá procurar, o que pode ser essa dor no braço? Tem lá na internet. Mas eu não vou ver um vídeo do João, do Antônio, não. Eu vou ver um vídeo do cara que está lá escrito, doutor fulano de tal. Tem que ser um médico. Para falar de saúde tem que ser médico. Para falar de comida tem que ser nutricionista. Para falar de cabelo tem que ser cabeleireiro. Eu vou procurar um especialista. Não quero ouvir voz de blogueirazinha, de blogueirozinho, não. Quero saber de carro, vou ouvir um lanterneiro, um mecânico. Não é isso, Saulo? Porque não adianta, irmão, você ficar ouvindo uma pessoa. Não, porque a pessoa está na internet, porque ela tem 100 mil seguidores, 100 mil doidos, e você vai ser o 101. Irmão, quem é que está falando? Quem está falando tem autoridade. Quem está falando tem história de vida. Quem está falando para você para adorar a Deus é um adorador, tem intimidade com Deus. Ou é alguém que está falando de Deus para você, mas não tem nada a ver com Deus. Porque nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo mundo que está dentro da igreja é trigo, tem joio no meio do trigo. E às vezes você está ali, sabe, ouvindo quem não tem nada a acrescentar, sendo aconselhado, sabe, por doido. E seguindo um caminho, sabe, que te afasta e não te aproxima de Deus, irmãos. E aí, às vezes, a pessoa chega e diz assim, isso aí eu vi o cara falando num podcast, né? Ele falando assim, graças a Deus, agora a minha postura mudou. Mas eu, quando era mais jovem,
eu via uma oportunidade, só que aí eu ficava pensando, aí ia perguntar alguém também falava alguma coisa que me desanimava, eu não botava em prática, daqui a pouco eu via alguém fazendo aquilo que eu tive a ideia primeiro, né? Porque tem gente às vezes que ela tem uma ideia maravilhosa, mas aí de vez ela fazer a ideia maravilhosa, botar em prática, não, o que ela faz? Ela vai pedir conselhos. E ela vai pedir conselhos a quem? Às vezes a quem não tem nada a ver. Porque, irmãos, às vezes a pessoa vai pedir conselho de casamento para quem não tem experiência de vida de casamento. Eu já falei isso aqui, irmão. Se eu estiver sentado num lugar e alguém vir pregar de casamento sem ser casado, eu vou embora, não tem experiência. Não atura Elisa. Aí quer falar, quer dizer, não atura Elisa. Foi errado aqui. Aí quer falar de casamento para mim, irmãos? Não é não, amor? Porque eu estou falando isso, irmão, porque tem um vídeo na internet, uma criança pregando para casais. Coisa ridícula isso, irmãos. Para mim, na minha opinião, me desculpe, na minha opinião, para mim isso é ridículo. Aí a pessoa vai ouvir quem não tem capacidade para aconselhar, quem não tem capacidade para jogar você lá para cima, quem não tem capacidade para te animar, quem não tem capacidade para te dar força, vai ouvir alguém para te puxar para baixo, para te puxar para trás, irmãos. Quem está falando? Você tem que se questionar isso. Abra comigo, irmão, a palavra de Deus em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 10. Para não ficar muito grande aqui a leitura do texto, essa passagem aqui depois vocês até leem em casa. Mas vamos ler o versículo 7, já que está aberta aí a Bíblia, né? Versículo 7. Eles disseram: se o Senhor for bom com este povo e lhes agradar e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Amém, igreja? O que está acontecendo aqui nesse contexto desta palavra, segundo Crônicas 10? O rei Salomão morre, né? Os anciãos se reúnem, as tribos se reúnem para poder fazer o quê? Coroar Roboão, que era filho de Salomão, como rei. Existia somente um reino, amém, igreja? Existia apenas um reino. Aí vão se reunir. O que acontece? O povo chega para Roboão e pede para Roboão melhorar as atitudes do governo, para não colocar mais peso, porque Salomão havia colocado muito peso tributário, tá? Peso tributário sobre a nação. E eles pedem para Roboão melhorar. Roboão diz assim: olha, vocês vão para casa, voltem daqui a 3 dias que eu vou responder para vocês. O que eu vou fazer? Aí Roboão vai lá nos anciãos. O que é um ancião, igreja? Uma pessoa com uma idade. O Larroque, a irmã, né? A irmã Verônica, nós somos anciãos. Um ancião é uma pessoa boa para aconselhar? Sim, entre aspas, sim, né? Por quê? Porque uma pessoa já vivida, ela tem uma experiência de vida. E eles vão aconselhar o Roboão. Fala: Roboão, se o Senhor for bom para o povo e falar palavras boas para o povo vai te servir para sempre. Aí Roboão ouviu o conselho dos anciãos. O que ele fez? Não ficou satisfeito. Foi ouvir o conselho da garotada jovem, que era a galera da idade dele. A galera da idade dele falou: olha, vira para eles, fala para eles: olha só, eles estão achando que teu pai foi pesado para eles. Diz para ele que o teu dedo polegar vai ser mais pesado do que o teu pai inteiro. E o que ele fez? Foi lá ouvir os jovens. Quem é que está falando, Roboão? Roboão não prestou atenção em quem estava falando, foi perguntar
pedir conselho, uma garotada que não tinha experiência nenhuma. Quando ele virou e falou para o povo, o que aconteceu? O reino se dividiu em dois, Judá e Israel. Ele tinha 12 tribos, ele ficou com 2, Judá e Benjamim. As outras 10 foram embora. Por quê? Porque ouviu conselhos errados. Deus já tinha falado através dos anciãos: seja bom para o povo, fala a palavra boa para o povo, e o povo vai te servir para sempre, vai ser teu servo para sempre, até o dia que tu morrer, esse povo vai te servir com amor. Mas não, preferiu ouvir palavras erradas. Quando nós ouvimos palavra errada, irmão, olha só, sabe o que eu aprendi na Bíblia? Eu não posso ter raiva de ninguém, eu não posso ter mágoa de ninguém, eu não posso ter ódio de ninguém, mas eu posso escolher quem senta na minha mesa. Porque a Bíblia me aconselha a não me assentar na roda dos escarnecedores. Então, irmãos, eu escolho quem senta na mesa comigo. Na minha mesa vai sentar quem eu escolher. Escolha as tuas amizades, escolha quem frequenta a tua casa, escolha quem está nas tuas conversas. Escolhe, porque isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Perdeu o reino, por quê? Porque foi seguir conselhos errados. Tem gente perdendo família, tem gente perdendo saúde, tem gente perdendo emprego, tem gente perdendo ministério, tem gente perdendo a credibilidade. Sabe por quê? Porque ouviu conselhos errados. Paulo, em Atos capítulo 22, ele faz a sua defesa diante da igreja. E ele vai dizer ali em Atos capítulo 22, ele vai dizer assim: olha, eu sou Paulo de Tarso, e a Bíblia vai dizer que quando ele começa a falar em hebraico, surpreende a todos, né? Porque alguns da igreja não consideravam Paulo como apóstolo, porque ele não havia visto Cristo, não havia andado com Cristo. E uma das exigências para poder ser um apóstolo era alguém que havia andado com Cristo. Ele fazendo a defesa dele, ele diz assim: olha, eu fui instruído por Gamaliel, que era um dos principais. Ele aprendeu, a fé dele foi com qualquer pessoa? Foi com uma das pessoas, um dos sumos sacerdotes da época. Foi aos pés dele que ele aprendeu a religião. Pô, pastor, que legal, né? Ele sabia tudo da palavra, amém, igreja? Sabia tudo da palavra. Aprendeu com o sumo sacerdote. E sabe o que ele se tornou? Um perseguidor da igreja. Eu costumo dizer que mataram o Filho de Deus em nome de Deus. Porque quando eles mataram a Jesus Cristo, o que eles alegaram? Que Jesus Cristo estava blasfemando contra Deus. Então mataram o Filho de Deus em nome de Deus. Tem muita gente que mata crente, que é filho de Deus, em nome de Deus. Porque diz: não, você está errado, que você está errada, e destrói a fé da pessoa, mata a esperança da pessoa, mata a comunhão da pessoa, em nome de Deus. Aí ele fala que um dia ele indo a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo. A voz de Cristo perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém, igreja? E ali a vida dele foi transformada. E aí eu te pergunto, por que a vida de Saulo foi transformada? Porque agora ele não estava ouvindo mais Gamaliel. Não era mais Gamaliel que estava falando.
Quem estava falando agora era o próprio Senhor Jesus. Quem eu escuto faz toda diferença. Quem está falando faz toda diferença, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou, irmãos, para nós reinarmos em vida. Deus nos chamou para nós sermos mais do que vencedores. Deus nos chamou para nós sermos príncipes e princesas do Senhor. Mas para que eu possa acreditar, para que eu possa andar conforme a vontade de Deus, eu tenho que me importar a quem eu estou dando ouvidos. Porque se eu ficar ouvindo pessoas que só falam coisas ruins, irmãos, presta atenção, tem pessoas que só falam de pessoas. Ah, irmão, você viu fulano de tal? Irmão, você viu ciclano de tal? Caramba, parece que ele não sabe falar dele mesmo. Ou ele não quer falar dele mesmo, fala de outras coisas. Vamos falar de outra coisa, não vamos falar de pessoas, porque pessoas que falam de pessoas são pessoas pequenas. Se for falar de alguém, irmão, seja para falar coisa boa. Irmão, tá vendo como é que a irmã tá? Pô, a irmã tá com uma palavra abençoada, né? Olha, a irmã tá cantando Jesus Cristo, parece que o céu tá descendo, né? A irmã tá orando, parece que eu tô vendo os céus se abrirem. Se for para falar de pessoas, seja para falar coisa boa, irmão. Não permita, irmão, que ninguém venha falar de ninguém para você e nem você fale de ninguém para ninguém. Vamos conversar de algo que seja para crescimento. Quem pode ser amém? Vamos conversar de coisas para crescimento, para se desenvolver, para avançar. Abra comigo aí em Jeremias, irmãos. Jeremias capítulo 17. Eu quero ler aqui 2 versículos, só para a gente poder entender uma coisa aqui interessante. 17:5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Amém, igreja? Amém. Agora lê em contrapartida, porque a Bíblia está dizendo aqui: maldito o homem que confia no outro. Aí diz assim, versículo 7: bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar frutos. Você pode dizer glória a Deus? Olha só a diferença de quem anda confiando em Deus e quem anda confiando nos homens, no conselho dos homens. Quem anda confiando nos homens vai, sabe, andar com medo, vai andar, sabe, perturbado, vai andar, sabe, com a sua fé limitada às coisas terrenas, às coisas pequenas. Porque Deus vai dizer assim para você: você é grande. Aí alguém vai dizer para você: não acredita nisso não, você não é tão grande assim. Deus vai dizer: você tem todas as coisas, você pode naquele... Não, mas você não pode não. Mas em contrapartida a Bíblia vai dizer: bendito é o homem que confia no... Porque ao contrário, no lugar dele ser plantado em lugares desertos, ou lugares inabitáveis, ele vai ser plantado junto a ribeiros de águas. E a Bíblia vai dizer que mesmo quando chegar a crise, ou seja, chegar a seca, ainda assim ele dará frutos. É aquela pessoa que todo mundo diz: está ruim, está brabo, mas Deus está lá abençoando ele.
Deus não deixa faltar o pão de cada dia. Amém, igreja? Porque Ele não anda segundo a voz dos homens, mas a voz do Senhor. Quem crê que Deus vai te abençoar mesmo nessa crise? Eu creio, irmãos. A Bíblia diz lá em Salmos capítulo 60, versículo 12: em Deus faremos proezas. Amém? E quando você pesquisa isso na Bíblia, você vai ver que em várias partes fala o mesmo versículo, pelo menos 3 vezes, fala em Deus faremos proezas. Fazer proeza é fazer algo que às vezes ninguém nunca fez. Proeza é conquista, proeza é coisas inalcançáveis. Em Deus nós faremos isso. Se a nossa fé estiver em Deus, se nós estivermos ouvindo a voz de Deus, se nós estivermos andando, não segundo a voz dos homens, não segundo a voz da imprensa, não segundo a voz de malucos, mas segundo a voz de Deus, nós vamos fazer proezas. Para encerrar, irmãos, eu quero citar aqui 3 passagens que eu acho elas maravilhosas. Foram 3 situações vividas por Pedro. A primeira passagem que eu quero destacar com vocês, irmãos, é capítulo 5, versículo 5 do livro de Lucas. Na pesca maravilhosa, a Bíblia vai dizer que Pedro havia, juntamente com João, juntamente com Tiago, juntamente com e André, eles haviam passado a noite toda tentando pescar e nada havia pescado. Amém, igreja? E Deus vai convidar Pedro novamente a lançar as redes. E Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, apesar de ter passado a noite toda e não ter pescado nada, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele está dizendo assim para Deus: Deus, olha só, eu não tenho motivo nenhum para crer que eu vou lançar a rede e eu vou ter resultado agora, porque a hora de lançar a rede, a hora certa de lançar a rede, eu lancei e não peguei nada. A hora certa de pescar é de madrugada, e de madrugada eu estava no mar tentando pescar e não pesquei nada. Eu não tenho motivo nenhum para crer que eu vou lançar a rede agora e vou pescar alguma coisa. Mas sobre a tua palavra, ou seja, a minha ação não é pela minha lógica, a minha ação não é por causa das condições climáticas, das condições políticas, das condições geográficas, das condições históricas. Não, a minha ação, ela é por causa da tua palavra. Deus mandou, eu faço. Está todo mundo dizendo desiste, mas Deus está mandando eu andar. Está todo mundo dizendo desiste, mas Deus está mandando eu orar. Está todo mundo mandando eu desistir, mas Deus está mandando, continua. E ele vai lançar a rede. E o que acontece, igreja? Quase que o barco afunda de tanto peixe que ele pescou. Amém, igreja? Tiveram que pedir ajuda a outros barcos. Porque Pedro ouviu a voz de Jesus. A segunda passagem que eu gosto muito de Pedro foi até a passagem que nós pregamos outros dias aqui na igreja, João capítulo 6, versículo 67 e 68, quando Jesus Cristo prega um discurso duro. Todo mundo começou a ir embora, abandonar Jesus. Irmãos, presta atenção nisso. Hoje nós estamos falando sobre isso, eu e Alexandre lá no curso.
Presta atenção nisso. A melhor palavra, nem sempre, olha bem, nem sempre, não estou dizendo que é sempre, mas nem sempre é a palavra que causa alegria no teu coração. Amém? Ah, Jesus, o pastor pregou, meu irmão, saí da igreja animado. Ah, Jesus. Mas daqui a pouco passa emoção, vai embora. Aí você precisa novamente de uma palavra para poder, tá animado de novo. A palavra, a pessoa parece que vai ter que ouvir uma palavra de 3 em 3 horas para poder fazer o efeito, para poder, trazer alegria, tal. Às vezes uma palavra, caramba, meu irmão, que palavra dura que o pastor pregou, se soubesse, não tinha nem vindo para a igreja hoje. Palavra ruim, palavra chata, que não sei o quê. Perdoar. Negócio de perdoar, vai lá. Eu que tomei o tapa no rosto, para ele é mole. Pastor lá, cheio do dinheiro no bolso, pegando o meu dízimo e falando para mim que eu tenho que perdoar. Aí é mole. Quero ver ele lá perdoar alguém. Vai ver que não perdoa ninguém. Mas aí vai para casa. A palavra está ali no coração dele germinando, está ali incomodando. O Espírito Santo está trabalhando. Daqui a pouco ele acorda de madrugada chorando. Aí Deus está trabalhando. No outro dia ele vai lá na casa de não sei quem para pedir perdão. Porque a boa palavra, ela não veio para te animar. A palavra de Deus veio para te matar. Fala para o irmão, a palavra de Deus é para te matar, Saulo. Pastor? Que isso, pastor? Mas a palavra de Deus é para te matar, irmãos. Eis que as coisas velhas e tudo se fez. A velha criatura tem que passar, irmão. Deus tem que matar. Deus tem que matar a velha criatura para que a nova criatura possa dominar. Senão a gente vai estar na igreja sendo a velha criatura, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio disso, cheio daquilo, cheio de vontade própria, cheio de razão, cheio de lógica, e não entende nada do que é cristianismo. Jesus Cristo disse assim: olha, se uma semente jogada no chão, ela não morrer, ela não produz fruto. A palavra de Deus é aquela que confronta, aquela que mata o nosso orgulho, mata as nossas razões, sabe? E transforma o nosso ser. E essa palavra nem sempre a gente quer ouvir. Todo mundo abandona Jesus, por quê? Porque Jesus trouxe uma palavra dura. Eles falam, lá no texto que a gente pregou aqui, a gente mostrou essa passagem, que eles falam assim: duro é esse discurso. E eles vão embora. Aí Jesus vira para os 12 e pergunta assim para eles: vocês também não querem ir embora, não? Aí o que é que Pedro diz? Para onde? Se só tu tens palavra de vida eterna. Amém, igreja? Ou seja, Pedro entendeu que quem estava falando era Jesus, falando palavras doces ou falando palavras amargas, palavras duras, mas era Jesus. E importa, irmão, é quem está falando. Nem sempre o teu amigo é aquele que fala o que você quer ouvir. Amigo é aquele que fala aquilo que você precisa ouvir. Se a palavra de Deus estiver te corrigindo, irmão, sabe o que você deve olhar? Você deve levantar a tua mão, você deve dizer: obrigado, Senhor. Ah, mas pastor, a palavra está me corrigindo, eu devo dizer obrigado? Sim, porque se a palavra está te corrigindo é porque Deus te ama.
porque a palavra de Deus diz que Ele só corrige os filhos que Ele ama. Ou seja, o que Ele não ama, Ele não corrige, Ele deixa para lá. Pedro disse: eu daqui não saio. Pode falar o que quiser, mas estamos juntos, Jesus. Pode falar coisa doce ou pode falar coisa amarga, mas eu prefiro estar junto contigo, porque eu sei quem está falando. Agora, para nós encerrarmos, irmãos, Mateus 14, de 27 a 29. A Bíblia vai dizer o seguinte: que eles olham e eles veem alguém andando sobre o mar, vindo na direção do barco, e eles começam a se apavorar, e gritam: é um fantasma. Aí Jesus diz o quê? Não temas, sou eu. Aí Pedro diz: é Jesus? Mas eu não estou enxergando ainda muito bem, a voz é de Jesus, mas não estou enxergando muito bem, está escuro, né? No meio do mar, de repente tinha uma névoa, né? Tal. Aí Pedro fala o quê? Se és o Senhor, então manda-me ir ter contigo sobre as águas. Irmão, olha só que coisa tremenda. Pedro não poderia falar: se é o Senhor, então manda eu ir contigo, eu vou nadando. Não podia falar isso? Ele sabia nadar. A gente vai ver que lá na frente, quando Jesus aparece ressurreto, lá em João, ele vai nadando. Ele pula do barco, ele vê Jesus lá na beira da praia. Jesus já estava com um peixinho, já estava até assando um peixinho, já estava até comendo um peixinho. Quem disse que Jesus não fazia nada? Jesus sabia cozinhar, irmãos. Eu não sei, mas Jesus sabia, né? Jesus já estava lá fazendo um peixinho. Quando ele vê, ele pula do barco e vai nadando. Mas nessa oportunidade, Pedro, muito esperto, ele diz assim: se for o Senhor mesmo, então manda eu ir andando sobre as águas. Porque se for o Senhor, eu ando sobre as águas. Tu tem poder para me fazer andar sobre as águas. E Jesus disse: vem. E o que Pedro fez? Pedro andou sobre as águas, irmãos. Algo que para nós é impossível. Qualquer pessoa que pisar na água, o pé afunda. Amém, igreja? Mas Pedro andou sobre as águas, porque quem fala faz toda diferença. Quem estava falando: Pedro, vem, não era qualquer um, era Jesus. Se Deus falar aí no teu coração: vem, vai, irmãos, em nome de Jesus Cristo, se lança em Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Crê em nome de Jesus Cristo. Se Deus falou que é teu, toma posse, ainda que não chegou ainda nas tuas mãos. Exercita a tua fé em Deus e toma posse, e começa a agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quem está falando não é qualquer um, mas é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem uma ilustração que fala o seguinte: um homem saiu para catar lenha, e ele sai andando, né, catando lenha, tal, e ele faz um grande feixe de lenha, coloca sobre os ombros, e começa a retornar para casa. Só que ao andar alguns quilômetros, o peso começou a se tornar muito grande. E ele olha assim, né, para trás, e ele vê que está vindo um homem com uma charrete. E o que ele pensa? Vou pedir uma carona. Ei, tu está indo para a cidade? O homem: sim. Então você pode me dar uma carona? Posso, sobe aí atrás na charrete. E ele vai, está aqui com feixe aqui, né? Está com feixe aqui.
Aí vai lá e senta lá na traseira da charrete. O homem está de frente para cá na charrete, e ele está lá atrás na charrete, né? Sentado aqui com feixe aqui. Ele está indo embora. Quando andou alguns quilômetros, o cara que estava conduzindo a charrete olhou para trás para falar alguma coisa com ele, e viu que ele estava com feixe de lenha aqui no ombro. E o homem disse assim para ele: mas por que você está com esse feixe no ombro aí? Ele: não sei. Aí falou: por que tu não bota o feixe aí do teu lado aí? A carroça carrega você e carrega o feixe. Aí então, só então ele foi, carregou, colocou o feixe do lado. Às vezes nós somos assim, igual esse homem. Às vezes nós estamos carregando coisas que não era para nós carregarmos. Jesus Cristo já se colocou, sabe, como aquele que carrega o nosso fardo pesado. Mas aí a gente subiu na charrete de Jesus, e ao invés de entregar o fardo pesado para Jesus, nós estamos com fardo ainda aqui no ombro. Aí a vida está em Cristo, mas ainda está dura, ainda está difícil, ainda está doída, ainda está machucando. E às vezes nós queremos culpar a Deus, mas nós não temos que culpar a Deus, nós temos que simplesmente entregar o fardo nas mãos de Deus. Deus é teu. A Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Às vezes nós entregamos nas mãos de Deus um problema, mas um problema não é a nossa vida. Um problema faz parte da nossa vida, mas não é a nossa vida. Fala para o teu irmão: esse problema não é a tua vida. Entrega a vida toda a Deus, e os problemas vão junto. E Deus vai resolver os problemas. Senhor, olha, está nas tuas mãos. O Senhor falou que cuidaria de mim, o Senhor falou que cuidaria da minha família. Está nas tuas mãos. O Senhor falou que o fardo pesado é do Senhor, e eu confio na tua palavra, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então está nas tuas mãos, Senhor. Porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ele não falha, irmãos, ele não falha. Abra teus ouvidos, ouça a voz de Deus, e saiba que Deus é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Basta apenas que nós venhamos a confiar na palavra desse Deus. Feche teus olhos, ore ao Senhor agora.